Bem-vindo ao canal Experiência Elétrica. Meu nome é Fabiano Macário e hoje eu vou mostrar para você 14 pontos negativos para você não comprar, repito, para você não comprar o BYD Dolphin. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo aqui no canal. Olha, esse vídeo é imperdível, ou seja, você não pode perder de jeito nenhum, porque eu vou falar 14 pontos negativos desse automóvel que poderá influenciar na sua decisão de comprar ou não um carro elétrico, ou pelo menos um carro como este, como o BYD Dolphin, tá? E eu estou falando como dono, ou seja, é opinião de dono. Eu estou com esse carro há 3 meses e eu identifiquei esses pontos negativos que poderão influenciar sim a sua decisão na hora de comprar o BYD Dolphin, tá bem? Então vamos lá. Gente, uma coisa que me deixou muito chateado e que faz muita falta, que eu caracterizo como um ponto muito negativo do BYD Dolphin nessa função, nessa versão GS, é a ausência do limpador traseiro, tá? Limpador traseiro para carros hatch é essencial, porque o desenho dele não é igual os carros sedãs, tá? O design dele não facilita a remoção de partículas como água e de sujeira. Então, pode, pode ver que todo carro hatch tem limpador traseiro, né? E os carros sedãs não precisam desse dispositivo porque o desenho dele, né, facilita com que as partículas não se acumulem no veículo. Então, um ponto negativo aqui do BYD Dolphin é a ausência do limpador traseiro. Outro ponto que eu reputo como negativo é a ausência do ajuste do banco e do volante, tá? O volante, ele só regula a altura, para cima e para baixo. Ele não regula a profundidade. Isso aqui dificulta você achar uma posição confortável para poder dirigir o automóvel. Já o ajuste dos bancos, ele é feito de forma manual, tá? Eu acho que um carro desse porte merecia o ajuste do banco de forma eletrônica. Outro ponto negativo é a ausência de piloto automático adaptativo. Esse item é muito útil, pois quando configurado, ele reduz a velocidade automaticamente quando outro veículo está à frente. Em algumas situações, o sistema pode até frear o veículo para evitar uma colisão. Eu tinha um Honda Civic que ele não tinha esse dispositivo, então eu não estou sentindo falta dele. Mas eu acho que seria muito importante ter esse item num automóvel como esse, principalmente por conta do preço. Outro ponto negativo é o porta-malas pequeno. Com apenas 250 litros, o porta-malas não garante muito espaço para as bagagens, principalmente para quem é casado e tem filhos. Como solução, eu tirei o tampão, né? Vocês estão vendo aí o automóvel está sem o tampão, e passei a usar aqueles sacos a vácuo para poder reduzir o volume das bagagens. Conforme o vídeo que eu vou deixar aí nos links, eu vou deixar o link aí nos comentários. Confesso que esses sacos a vácuo ajudam bastante, mas ainda não é o ideal. E por isso estou pensando em abandonar o Step e usar o kit reparo como no Dolphin Plus. Será que é um bom negócio? Deixe aí o seu comentário. Outro ponto que eu destaco como negativo é a altura das portas. A altura das portas é algo que atrapalha no dia a dia, pois na hora de estacionar, tenho que tomar muito cuidado com a altura das calçadas. Meu filho até acostumou a me ajudar nisso, pois ele mesmo me lembra: pai, para um pouco longe para eu descer e depois você coloca o carro na vaga. Fico até orgulhoso quando eu vejo ele tendo esse cuidado. Enfim, eu vou tentar mostrar na prática o que eu estou dizendo. Tá vendo aqui? Ele vai até embaixo, né? A porta, temos aqui a porta do carro e ela veda até embaixo. E aí, ela protege aqui essa parte interna do veículo, que normalmente estaria fora do veículo. Os veículos nacionais, a característica deles é ficar com essa parte de fora e a porta vem até
essa altura. Vou mostrar um carro aqui para poder fazer essa diferenciação, ó. Tá vendo? A porta vem até aqui, né? E essa parte aqui fica externa. Ou seja, a altura da porta ficou menor em relação ao solo, coisa que não acontece no BYD Dolphin. Outro ponto negativo que eu gostaria de destacar é a potência acima dos 100 km por hora, tá? O que que acontece? As retomadas acima dos 100 km por hora não são iguais quando o carro está abaixo dessa velocidade. Quando abaixo de 100 km por hora, você nem percebe que é um carro de 97 cavalos, porque o torque instantâneo é algo absurdo, suficiente para qualquer ultrapassagem com segurança. Porém, se estiver acima de 100 km por hora, o carro não se comporta da mesma forma. E isso assusta, pois dá a impressão de que ele virou um carro 1.0, pois perde um pouco de potência. Não sei por que isso acontece, mas é um ponto negativo que achei interessante destacar, ainda que eu já tenha me acostumado com isso e não sou surpreendido. Outro ponto que eu reputo como negativo é a ausência do fechamento automático dos vidros ao fechar o carro. Vou tentar mostrar para vocês, ó. Que ele está ligado aqui. Primeiro eu tenho que desligá-lo. Vou fazer como se eu estivesse saindo do carro com a intenção de fechá-lo e ir embora. Pego o controle, aperto para fechar, ele sinaliza que está fechando, porém os vidros permanecem abertos, tá? E aí eu tentei fazer isso pressionando e mantendo pressionado aqui o controle. E infelizmente ele não funciona. E no Honda funcionava assim, tá? Ainda que eu entenda que o ideal seria acionou o fechamento do carro, os vidros teriam que fechar automaticamente. Isso é mais confortável. Eu acredito que seja algo de programação, porque se eu usar o botão aqui de fechamento do carro pela aproximação, se eu manter pressionado, ele fecha. Vamos ver se vai funcionar aqui. Acho que eu tenho que abrir. E aí, se eu fechar com esse comando aqui, ó. Fechei, tá fechado. Vou abrir novamente só para ter certeza. Abrir. Eu tenho que manter pressionado para que os vidros fechem completamente. Eu acho que não deveria ser assim, tá? Na minha opinião, tinha que permitir a configuração, ou seja, se isso fosse permitido, assim que eu acionasse fechar o carro, eu gostaria que que os vidros fechassem automaticamente, que eu não tivesse que permanecer perto do carro até o seu fechamento completo. Isso é um ponto negativo, pelo menos eu reputo como negativo. E você? Deixe aí os seus comentários. Um ponto muito negativo é o Black Piano na parte externa, tá? Temos Black Piano aqui e temos Black Piano aqui nessa coluna também, tá? E eu acho isso negativo, porque, na minha opinião, foi um grande vacilo da BYD. Claro que visualmente fica belíssimo, mas com o tempo ele vai arranhando, tá? Não sei se vai dar para perceber aqui, já tem um arranhãozinho aqui, ó. Isso aqui pode ter, não sei aonde que aconteceu isso, não tem como saber, entendeu? Mas ele arranha com muita facilidade. Então, eu, eu, eu tô com esse carro há apenas 3 meses e já apareceu alguns arranhados, como eu mostrei ali para vocês. Eu fiz vitrificação de pintura pensando que fosse proteger, conforme o vídeo que eu vou deixar no link na descrição. Mas não está sendo suficiente, infelizmente, ainda está arranhando aí o Black Piano. Então eu estou pensando até em utilizar um PPF, que são aquelas películas de proteção, porque senão vai ficar arriscado, principalmente aqui na frente, onde pode pegar pedrinhas, né, pegar detritos na estrada, e aí não vai ficar legal se ficar arranhado. Bom, pessoal, um ponto que eu gostaria de destacar
é a ausência de alerta de ponto cego, tá? O BYD Dolphin, na versão GS, ele não possui essa função. Apesar de ter bastante tecnologia embarcada, o Dolphin não tem esse alerta de ponto cego, presente até mesmo em modelos mais simples e mais baratos, tá? O alerta, geralmente instalado nos espelhos retrovisores, já provou ser extremamente útil no trânsito, razão para a qual muitos consumidores podem deixar de comprar o elétrico chinês. Tá aí então mais um ponto negativo do BYD Dolphin na versão GS. Ausência de carregador por indução. Essa versão do Dolphin, que é o Dolphin de entrada, ou GS, ele não tem carregamento por indução. Ou seja, para você carregar o seu celular, vai ser necessário você se conectar com um fio. Eu já deixo um aqui já separadinho aqui, ó, onde eu coloco outras tralhas também aqui que podem me ajudar. E aí é assim que eu faço o meu carregamento. Mas o carregamento por indução é algo que poderia ter vindo nesse carro também. Outro ponto negativo do BYD Dolphin é a ausência de iluminação interna. Ele só tem essa iluminação interna aqui na parte dianteira, não havendo nenhuma outra iluminação no interior do carro. E isso é muito prejudicial, porque às vezes quando eu estou viajando à noite, eu preciso de iluminação lá no banco de trás, né? Às vezes minha esposa está viajando com a minha filha, e aí a ausência dessa iluminação atrapalha bastante, tá? Porque a iluminação interna que vem nele, como eu disse, só está na parte da frente e ela não é suficiente. Então eu acho que isso é um ponto negativo, tá? É um ponto que eu sinto muita falta no meu Honda Civic, porque no Honda Civic tinha essa iluminação, era bem aqui dentro aqui, e isso facilitava muito quando eu queria pegar alguma coisa aqui no banco de trás, facilitava muito a minha vida. Um outro ponto que eu reputo como negativo é a regulagem do ar-condicionado, que é feita de forma digital, sempre aqui na tela, tá? Eu acho muito ruim ter que controlar o ar-condicionado digitalmente, porque o acesso não é muito fácil, principalmente quando eu estou com o celular espelhado no carro. Então agora aqui eu estou com o celular espelhado no carro, tanto é que eu consigo ter acesso aqui às funções do celular para poder fazer ligação para as pessoas que eu tenho aqui como favoritos, né? E aí, se eu quiser acionar ou modificar alguma coisa no ar-condicionado, que inclusive está ligado agora, eu teria que mexer aqui, ó, nesse botão Mode. E aí, se eu apertar o botão Mode, ele sai completamente da tela de espelhamento. E isso me atrapalhava principalmente quando eu estava ouvindo um som assim no Spotify. Então, assim, interrompia aquele momento, né? E quando eu não queria interromper, eu só queria mudar o ar-condicionado. Então, qual foi a saída que eu tive? Quando ele está na tela lá de espelhamento, olha, até para voltar lá é difícil. Quando ele está nessa tela de espelhamento, qual a solução que eu tive? Primeiro eu usava a opção do Hi BYD, que é a opção de voz, ó. Claro, aqui estão algumas coisas que você pode dizer. Mas aí não era isso que eu queria. Cancelar. Mas aí não era muito funcional. Então a opção que eu encontrei mais fácil aqui é essa aqui, ó. Eu aperto o botão de microfone, aí ele mostra para mim aqui os Repetir? acessos. Cancelar, Talvez mais uma vez? cancelar. Aí ele mostra aqui para mim os pequenos acessos que eu tenho do ar-condicionado. Vou fazer novamente aqui, mas ela vai ficar perguntando o que eu quero fazer. Ó, tem essa função aqui, e aí eu consigo Desculpe, tente fazer as novamente. alterações. Talvez mais uma Aí eu vez? posso aumentar aqui o ventilador, posso reduzir a temperatura, ou então ir lá no menu mesmo do ar-condicionado. E isso é quando eu estou dirigindo, fica mais fácil, né? Você tá nessa tela aqui é muito mais fácil. Então eu acho que assim, teria que ter um botão para acionar essa tela mais rapidamente para facilitar a vida do condutor. Outro ponto negativo também
é a buzina, tá? Esses carros novos, eles estão vindo com uma buzina que ela funciona de maneira diferente. Você aperta a buzina e ela demora um pouco para buzinar, né? E eu não estou conseguindo dosar muito bem, tá? Por que eu estou dizendo isso? Que eu não consigo me acostumar com esse tipo de buzina que está vindo nos carros atuais, né? Às vezes eu quero buzinar para cumprimentar alguém ou agradecer por ter recebido permissão para poder passar, né? E, e eu não consigo dosar, porque às vezes eu quero buzinar, buzina muito forte. E aí fica parecendo que eu estou brigando com a pessoa. E quando eu queria dar só aquela buzinadinha que faz pip. Então, assim, eu ainda não consegui acostumar com essa buzina. Eu preferia a buzina que tinha no Honda, tá? E uma outra questão da buzina também, que eu acho ela muito baixa. Teve uma vez que eu estava fazendo um carregamento, salvo engano, em Queluz, e aí quando eu saí da vaga, um outro carro estava saindo também, eu comecei a buzinar, buzinei insistentemente e ele continuou dando ré, ele não tinha me visto e nem me ouviu. Então eu não sei se foi por conta da altura da buzina ou se ele estava com o som alto ligado e não me escutou. Então, assim, eu acho que a buzina também poderia ser um pouquinho mais alta, porque no Honda Civic ela era um pouco mais alta. Mais um ponto negativo do BYD Dolphin é a ausência de iluminação no porta-luvas, tá? É porque ele agora tá de dia, né? Então eu não preciso de luz para poder iluminar aqui o porta-luvas. Mas à noite eu confesso que eu tenho bastante dificuldade. Não custava nada colocar uma luzinha aqui no porta-luvas, né? Para facilitar a utilização do automóvel quando tiver ausência de luz, ou seja, num ambiente noturno. É isso aí, gente. Esses são os pontos que eu reputo como negativos do BYD Dolphin, tá? Mas eu adianto que esses pontos não foram suficientes para impedir que eu adquirisse o automóvel, porque, na minha opinião, ele tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Então eu gravei esse vídeo enquanto eu estava fazendo a recarga aqui no posto Metano, em Barra Mansa, tá? Em frente ao restaurante Hitchcook. Então optei por fazer a recarga aqui porque aqui é gratuito. Nós temos carregadores da Volvo, tá? E esses carregadores, por enquanto, são gratuitos. Eu não preciso pagar nada para poder recarregar a bateria. Então esse é um ponto forte, é um ponto positivo, muito positivo do automóvel elétrico. E aí, gostaram desse vídeo? Então se você gostou, eu peço para você curtir, porque assim eu vou saber que essa informação foi útil para você e o YouTube também vai poder entregar essa informação para outras pessoas que têm interesse em saber quais são os pontos negativos do BYD Dolphin. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para poder receber as notificações sempre que houver vídeo novo aqui no canal. Até a próxima!